Então vamos lá, pessoal. Primeiro vídeo, né? Primeiro vídeo de Direito Constitucional, aula 1, vai ser uma introdução, né? Muita gente nunca viu Direito Constitucional ou já viu, mas fica perdido sem saber o que é um artigo, uma linha, um parágrafo, um inciso. E essa primeira aula vai servir exatamente para isso, né? Para a gente informar o que é cada coisa, o seu conceito, para quando chegar realmente no estudo do direito constitucional, a pessoa já ficar com não ficar com essa dúvida do que é um artigo, uma linha, um parágrafo e um inciso. Então vamos lá. As normas são dispostas no seguinte formato. Então a norma ela vem sempre, né, ou então quase sempre, vem com artigo, né, vem com parágrafos, vem com incisos e vem com alíneas. Os artigos eles geralmente se indicam pela aqui, ó, abreviatura art, né? Quando vem esse art aqui é igual a artigo, você pode ler artigo. Os artigos podem adotar divisões em parágrafos, incisos e alíneas, quando necessário. Então, geralmente os parágrafos eles são divididos, né? E essas divisões são os parágrafos, os incisos e as alíneas. Então, os parágrafos e os incisos e as alíneas são divisões dos artigos, beleza? Então, às vezes se usa o termo caput. O caput do artigo 5º, o caput do artigo 8º, do 9º, do 10º. O caput quer dizer a cabeça do artigo, a parte principal, aquela parte principal ali é chamada de caput. Tem gente que diz caput, não é caput, é caput, que quer dizer cabeça, né? Então vamos lá. Às vezes se usa o termo caput em textos jurídicos, significa cabeça em latim, né? O caput indica a parte principal, já tinha falado, de um artigo, para diferenciá-lo de parágrafos, incisos e alíneas. Então, parágrafo, incisos e alíneas servem para tratar de aspectos específicos de um artigo em um texto normativo. Então, feito eu já havia falado, né, que os parágrafos, os incisos e as alíneas são partes, né, são divisões de um artigo. Então, os parágrafos, os incisos e as alíneas, eles vão tratar de aspectos específicos dentro daquele artigo, beleza? Então vamos lá. Quando um artigo possui apenas um parágrafo, às vezes a gente vai ver, pessoal, em uma lei, tem lá, artigo tal, aí só tem um parágrafo. Quando tem um parágrafo apenas dentro daquele artigo, é parágrafo único. A gente vai ler lá assim, ó, quando um artigo possui apenas um parágrafo, este é identificado como parágrafo único. Quando possui mais de um parágrafo, estes usam a numeração ordinal com o símbolo, esse símbolo aqui, esse SS, esse símbolo juntinho aqui, esses dois S, né, juntos, germinados, se lê parágrafo. Quando você vê esse símbolo aqui, ele é igual a parágrafo, né? Então, quando aquele artigo tem apenas um parágrafo, é parágrafo único. Quando tem mais de um parágrafo, aí vai ser parágrafo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º. Então, quando a gente vai ver do 1º ao 9º, ele vai ser ordinal, quer dizer, na ordem. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º. Do 10 em diante, a gente vai ver que vai ser cardinal, né? Vai ser parágrafo 10, parágrafo 11, parágrafo 15. Não é parágrafo 11º, não é parágrafo 10º. Ordinal até o 9. Do 10 em diante é cardinal. Então, ó, quando possui mais de um parágrafo, estes usam a numeração ordinal com o símbolo, que é esse símbolo aqui, ó, que se lê parágrafo, né? Aqui é parágrafo 1º, parágrafo 2º. Isso aqui é um exemplo, né? Parágrafo 1º, parágrafo 2º. Então, esses dois S aqui germinados, lê-se, né? Quer dizer parágrafo. Aqui, incisos de artigo são numerados com algarismo romano. Então, os incisos, né, eles vêm aqui, ó, a numeração dele é em algarismo romano. Inciso 1, inciso 2, inciso 3. Então, quando você vê numa lei lá, artigo tal, parágrafo tal, e você vê depois aqui, ó, a numeração romana, em romano, algarismo romano, você vai saber que aquilo ali é um inciso, beleza? Alíneas de artigos são identificadas por letras minúsculas, pessoal. Então você vai ver lá os incisos, né? E quando você vê lá artigo tal, parágrafo tal, inciso tal, aí tem a linha, você vai ver lá a letra, né, em minúsculo aqui, ó, A, B, C, são as letras do alfabeto em minúsculo. Então aquilo ali
vão ser chamados de alíneas, beleza? Então, ó, trouxe aqui para vocês, ó, esse exemplo. Dessa forma, por exemplo, a indicação arte aqui, ó, artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 3, a linha B, beleza? Vamos lá. Na numeração de artigos e parágrafos, utiliza-se a numeração ordinal do 1º ao 9º, já havia falado, né? Então, quando se tratar de artigo e parágrafo, né, do 1º ao 9º é ordinal aqui, ó. 1º, 8º, né, 3º, 9º, e do 10 em diante é cardinal aqui, ó. E cardinal daí em diante. Por exemplo, artigo 10, artigo 38, parágrafo 12. Aqui, ó, um exemplo, eu trouxe para vocês um exemplo para ficar mais claro, né? Aqui é o artigo 5º da Constituição Federal, e aqui é o que, pessoal? Aqui é o caput, ó. Tem aqui arte e artigo, né? O 5º aqui, ó, ordinal, né? Artigo 5º. Aqui é o caput, que é a cabeça do artigo, aqui a parte principal do artigo. Aqui tem o que? Algarismo romano, é um inciso. Aqui depois vai ter uma linha aqui, ó, a linha A, né? A linha B, outro inciso aqui, ó. E aqui embaixo a gente tá vendo um parágrafo aqui, parágrafo 1º, beleza? Não foi fácil? Pronto. Essa aula vai ficar por aqui, esse vídeo foi só para vocês, né? Quem não sabia, agora saber o que é um parágrafo, uma linha, um artigo, um inciso. E no próximo vídeo a gente vai começar, né, o estudo do artigo 5º do direito constitucional. Então, pessoal, te aguardo no próximo vídeo.